Espiritismo. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro, que se trata do segundo capítulo, onde Kardec explica para nós, resumidamente, alguns temas voltados ao Espiritismo, nos esclarecendo algumas dúvidas. E esse capítulo tem o título como Noções Elementares de Espiritismo e o tema de hoje é Qualidade dos Médiuns. Nesse tema de hoje, Kardec nos explica que as aptidões dos médiuns são de variadas formas, que existem médiuns, de efeitos físicos, médiuns auditivos, médiuns de psicografia, músicos, poetas. Existem várias classes de médiuns, tem várias faculdades mediúnicas que eles possam estar, então, se comunicando com a espiritualidade. Ele explica que os médiuns que fazem de efeitos físicos, que tem aquelas batidas, que tem de bater a mesa, como se era feita lá no começo, que através das batidas, uma quantidade de batidas queria dizer uma letra, então uma quantidade de batidas queria dizer alguma coisa. Era uma comunicação muito demorada para ser feita, foi feita mais lá no começo. Então era uma manifestação que eles conseguiram, então, começar a ter essa comunicação com o plano espiritual. Depois, esse tipo de comunicação, ela progrediu para que fossem feitas através da psicografia. A mediunidade, a faculdade mediúnica da psicografia é a mais utilizada, é onde se tem mais facilidade de se estar comunicando com os espíritos, é o meio mais cômodo para estar tendo esse tipo de comunicação e também o meio mais rápido, E hoje os médiuns, a maioria dos médiuns que se encontram, tem a faculdade, é a da psicografia, Que consegue estar, então, através da escrita, se comunicando com a espiritualidade. Quando começou a parte da psicografia, se colocava um cesto, colocava um lápis no meio desse cesto e através da imposição das mãos, esse cesto recebia a energia fluídica para que pudesse ser escrito. Com o tempo, viu que o médium poderia ele mesmo estar pegando o lápis ali e estar fazendo a psicografia. A faculdade mediúnica tem médiuns que são que eles não têm, são totalmente mecânicos, eles não têm noção nenhuma do que estão escrevendo, e tem médiuns que eles têm uma leve noção. Então, são aqueles que são totalmente mecânicos e aqueles semi-mecânicos, que têm uma leve noção do pensamento, do que está ali acontecendo. É estranho, mas não tem conhecimento total do que está sendo realizado ali. Os médiuns, eles não têm como estar evocando o espírito na hora que eles querem. E não tem como também falar assim, olha, hoje eu vou marcar 1h da tarde que eu vou ter uma comunicação com o fulano. Não é assim, A gente vem falando aqui que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Para ter uma psicografia, uma comunicação mediúnica, o espírito do médium e também o espírito que vai fazer essa comunicação, eles têm que ter uma harmonia, O fluido entre eles tem que ter uma combinação. Então, muitas vezes, o que acontece? Por que numa sessão mediúnica tem vários médiums e aquele espírito vai se comunicar sempre com aquele determinado médium? Porque eles têm uma comunicação, uma combinação fluídica, que eles conseguem ali, pela essa combinação fluídica, então, fazer essa manifestação, ter essa troca ali de informação. Então, a comunicação não é a gente que vai escolher com quem aquele espírito vai falar, e sim depende dessa comunicação fluídica. E muitas vezes acontece que médiums já elevados, já fazem várias psicografias, até eles mesmos, ou determinadas vezes, acabam ficando tempo sem ter como ter uma comunicação, porque essa combinação precisa acontecer, essa combinação de energia precisa acontecer. Então, para se ter uma reunião mediúnica,
ela precisa estar no ambiente preparado, o médium precisa estar em sintonia, ele precisa serenar os seus pensamentos, ele não pode estar lá pensando, olha, vou chegar em casa hoje, tenho que fazer almoço, nossa, mas aí mais tarde eu tenho uma reunião. Não, ele tem que estar ali entregue, ele tem que estar ali com o seu pensamento, tem que estar se doando inteiro para aquele momento, para que ele possa então permitir essa combinação para que o espírito possa se manifestar. Então Kardec explica mais uma vez que a gente precisa sempre estar estudando para que a gente possa conseguir então estar evoluindo ali junto, para estar melhorando, para que então esse médium precisa, né? Então sempre baseado sempre no conhecimento. E que a gente tem que estar sempre observando o tipo de comunicação, porque esses tipos de comunicações mais agressivas, de batidas, de agressão, de efeitos físicos, tende a ser de espíritos mais inferiores, né? Que eles são mais agressivos, eles querem esse tipo de comunicação. Espíritos superiores, eles não vão ter esse tipo de comunicação, né? Eles não vão querer perder tempo com isso. Então, eles vêm sempre de uma forma mais calma, mais tranquila, para se estar ali comunicando, orientando, passando a informação que eles desejam, né? E a gente sempre tem que estar lembrando que os espíritos nada mais são do que nós, quando também desencarnarmos, né? Que um dia nós também vamos retornar à pátria espiritual. Que nós devemos sempre respeito, consideração por esses espíritos, empatia, porque eles estão ali também precisando algumas vezes de auxílio, como também para nos auxiliar. E que a faculdade mediúnica, diferente do conhecimento que a gente vai sempre obtendo, né, o conhecimento, a gente vai estudar, a gente sempre vai obter mais e mais conhecimentos, né? E a faculdade mediúnica, o conhecimento é nosso, a faculdade mediúnica não é nossa, a gente não tem como dominar ela, né? Então a faculdade mediúnica, a gente precisa estar estudando, aprimorando, sim, mas a gente não pode também, ele explica que a gente não é dono dela, né? Então a gente precisa estar lapidando para estar auxiliando, tendo a comunicação, tendo o trabalho, mas a gente não vai escolher com quem a gente vai se comunicar, né? Quem tem uma faculdade mediúnica, com quem vai se comunicar, o tipo de comunicação que vai receber. Isso tudo vai depender da nossa evolução, né? Ali, do nosso pensamento, dos nossos estudos, né? Para ter aquele tipo de comunicação. E lembrando que sempre a gente vai ter a ligação com o espírito de acordo com a nossa energia, a combinação. Então a gente vai estar sempre ali. E a faculdade mediúnica, muitas vezes, como eu já disse no vídeo, às vezes a pessoa quer pintar tal quadro e ela não vai estar apta a pintar tal quadro, porque o espírito naquele momento, a energia da pessoa naquele momento não está apta para isso. Então precisa sempre de todo um preparo. Espero que tenha ficado claro essa explicação de Kardec, explicando sobre a qualidade dos médiuns. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Estudar é sempre bom, sempre necessário. A maior parte dos vídeos nós vamos falando sobre isso, que o estudo, a instrução é o que vai nos fazer melhorar cada dia mais.